Essa história do Mundial de 51, né? Tem Mundial, não tem? Isso é um problema para os outros. Para nós, a gente sabe se é ou se não é. Uhum. Só digo uma coisa, a minha mãe me ensinou a escalação da final. De 51. 51. Então... Fábio, Sandoval e Juvenal, Túlio, Demo e Luiz Vila, Lima, Ponce de Leão, Liminha, Jair Rosa Pinto e Rodrigues Tatu. Era o time de 22 de julho de 51. Isso eu aprendi em casa. Quando que você aprendeu isso para pro pessoal criança, entender? cara, tinha 7, 8 anos, quando a memória era fácil, né? Tudo que punha entrava, né? Mas Guardava. até hoje não mudou muito, que sabe tudo de memória aqui, pô. Não, mas se você me perguntar escalações mais recentes, eu tenho mais dificuldade, porque a gente vai ficando mais velho, a gente vai memorizando bem. Uma vez uma mulher me fala assim, quando a gente é novo, você tem várias gavetas, e tudo que você aprende, elas vão entrando e acumulando dentro das gavetas. Você vai ficando mais velho, a gaveta tá cheia. Sim. É verdade. Mas a sua mãe, ela sempre tratou esse título como Mundial de 51 ou não? A Só família como dos meus primos, tios mais velhos que frequentavam, eles foram aos jogos do Pacaembu, porque afinal, as finais não foram no Pacaembu, foram no Rio, Palmeiras e Juventus. Palmeiras jogou com a Juventus na primeira fase, acho que em São Paulo, né? O grupo do São Paulo. Mas era tudo no Pacaembu. Naquela época os jogos eram às 15 horas porque não tinha iluminação. Então tinha que ser mais cedo porque senão ficava escuro. Então a história do Mundial é uma história interessante, porque eles falam que realmente eles foram receber o Palmeiras, sei lá, no aeroporto em Congonhas, ou onde passou no Vale do Anhangabaú. Então houve uma comemoração muito grande. Isso que a gente vê nos jornais na época é verdadeiro. Sim. O jornal não tava. Teve não uma fake news. Não tem, era aquilo. Falam que tinha 1 milhão de pessoas, o Maracanã lotou para ver um time paulista. Né? Tinha, o time carioca ficou fora, o Vasco ficou fora. Sim. Né? Então, tem muita coisa. E outra história do Mundial. Qual que é o Mundial mais famoso e conhecido da história? Não tem mais. Eles criaram, de tanto quererem falar que o Palmeiras não tem Mundial, tornaram o Mundial de 51 mais famoso. Ninguém falava desse Mundial. O mais famoso e conhecido Mundial da história é esse. Porque você sair perguntando assim na rua para desconhecidos que não entendem de futebol, Palmeiras, qual que é o ano que o Palmeiras tem um Mundial? Alguém vai falar, é 51. Porque 51 é pinga. Agora, 51 é pinga e tal. Agora, se você perguntar que ano que o Grêmio foi campeão mundial? Ninguém sabe, a não ser o gremista. Isso, o Flamengo. Mas os outros times, todos sabem do Mundial de 51. Sim, até quem não é palmeirense, realmente. Até quem não é palmeirense. Agora, os outros times, eles sabem o do ano deles. Mas não sabem... Sim, é pouco falado. Você não sabe. Mundial assim, do Grêmio, ninguém fala. De memória, sei lá, o Flamengo foi Mundial em 82, 3, né? Tenta alguma coisa. 83, 2 ou 3, o Grêmio logo em seguida. São Paulo foi agora... São Paulo ganhou em 93, 4... 92, 93. 5. Então, mais ou menos porque a gente acompanha, mas você não crava o ano rápido. O Mundial de 51 todo mundo crava na hora. Isso é inevitável. Qualquer torcida, mais ou menos, sabe que o do Palmeiras é de 51. E na sua cabeça nunca houve dúvidas de que era campeonato mundial. Então, quando você lê a história da criação do torneio, né, ele tinha a finalidade de reunir clubes, tanto que não chama Mundial, chama uma Taça Rio, mas a finalidade era criar um campeonato que houvesse uma disputa entre times... basicamente sul-americanos e europeus. Porque na época não existia também Libertadores, Champions League, não existia nada disso, né? E você não tinha times da África, da Oceania. O futebol não acontecia lá, né? Não era assim. Então, o Mundial era o quê? Sul-Americana e Europa. Sim. Times da Europa e da Sul-América, da América do Sul. Então, criou-se o torneio, montou-se o torneio. Se você for procurar lá também, ele serviu de modelo para a criação da Champions League. Claro, sim. A partir dali eles falaram, a gente vai fazer agora um torneio só aqui dentro da Europa. E aí começou logo depois, um pouco no final da década de 50, veio a Champions League.